Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Vera Mores, psicóloga, e vamos falar sobre o livro Coragem de Ser, Relatos de Homens, Pais e Homossexuais. Esse livro foi escrito pela Vera e pelo Fábio Paranhos. Os dois escreveram em parceria e tem relatos de pais, não é verdade, Vera? É, a Ali, história de vida deles, né? Dos pais. E, maravilhoso. e é o interessante, Mônica, porque é relatada por eles, pela mão deles, né? Então a gente, o Fábio e eu, quando decidimos escrever, pensamos assim: fica muito mais bonito, fica muito mais autêntico os próprios pais escreverem suas histórias, e é o que tem no livro, e é o interessante do livro. Então, vamos contar um pouquinho para o nosso telespectador, né? Do que trata o livro, né? São pais, né? São pessoas, a maioria que se casaram primeiro Uhum. com mulheres e Sim, que no decorrer da vida se descobriram homossexuais, sim, né? é. E fizeram a escolha de sair de casa, de separar e Eu diria que, por exemplo, quando a gente vai se deparar com quem é pai, a maioria não é pai, né? Um homem pai, a maioria dos homossexuais, ele não é pai via adoção. Talvez agora, com a maior divulgação e com a possibilidade de adoção legal, vá haver um número maior de homens, pais homossexuais por adoção. A maioria é por via natural. uhum. Eles foram casados com as mães de seus filhos e se assumiram ou se reconheceram, né, reconheceram homossexuais depois de já casados e pais. Agora, como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Conta pra gente. Então, desde o doutorado que eu fiz nessa área, eu fiz doutorado com paternidade homoafetiva e a revelação da paternidade para os filhos, que está fazendo 9 anos que eu me doutorei. Desde essa época, quando eu fiz a pesquisa para o doutorado, eu entrei em contato com esses homens, né? E eles permaneceram no grupo que hoje a gente denomina de homopátria. Eles quiseram permanecer em contato com o grupo. Esse grupo aumentou, hoje tem mais de 150 pessoas em contato comigo, em contato com o trabalho. No início eram 17 homens. E ele cresceu, esse grupo cresceu. E a história deles é muito bonita. O próprio Fábio, que é um dos pais que eu fiz a pesquisa de doutorado, Uhum. no caso, ele não é pai por vias biológicas, ele é pai adotivo, Adotivo. né? O próprio Fábio, se ele tivesse aqui, ele ia falar que ele mudou a vida dele, ele mudou a forma dele entender o que vem a ser a vida desses homens que se casaram e que se reconhecem homossexuais, depois que ele conheceu o trabalho que a gente faz, depois que ele conheceu os outros pais. Porque é muito interessante, é muito rico, é muito humano, né? O caminho, o percurso que eles fazem. E para o livro, nós escolhemos não os pais que são adotivos, apenas os pais biológicos que tiveram relacionamento com as mães de seus filhos e por isso são pais, né? Escolhemos esse grupo específico, porque seria falar de outra verdade de homopaternidade Sim. em se falar de pais adotivos. Então escolhemos este caminho de falar apenas com os homens que são os pais biológicos. E como é esse processo, né, da descoberta e da revelação para esses filhos, né, da própria sexualidade? Olha, é uma das, eu diria que eles falam, né, que é um dos momentos mais difíceis da vida deles, porque eles passam como que uma vida Dentro do armário, como eles colocam, e né? nem dentro do armário, alguns nem sabiam onde eles estavam, eles não eram completos, né? Quando eles se reconhecem homossexuais, o grande medo é como é que eles vão lidar com a homossexualidade e continuarem a ser verdadeiros, honestos, sinceros com os filhos, com a
mulher, com a companheira deles e com a família. Então, o caminho que eles fazem, em geral, é escolher como é que eu vou falar e qual é o melhor momento de falar para meus filhos. E quais as pessoas que são importantes em volta do filho para que ele sofra menos. E eles imaginam que o filho vai sofrer demais. E o interessante, você vai chegar no relato dos filhos. Os filhos falam que quanto antes eles contarem para eles é melhor, que não tem problema nenhum eles serem homossexuais, contanto que eles sejam os pais, bons pais de sempre, próximos dele. É muito interessante a aversão dos filhos e o medo dos pais. Depois que eles perdem o medo, depois que eles criam coragem, depois que eles têm a garantia, porque acho que a garantia é o afeto que eles têm, né, um pelo outro. O filho pelo pai e o pai pelo filho. Isso é garantia. Porque Com se certeza. eles continuam o mesmo pai de sempre, a sexualidade do pai não tem importância. Com certeza. Porque a sexualidade nada tem a ver com a paternidade. Outra coisa, amor de homem, homem, amor de homem, mulher, não tem nada a ver com amor de pai para filho, Pois é. não é? Vera, uma coisa que eu achei muito interessante num dos relatos, né, que um dos pais esperou 4 anos para contar e na hora que ele conta e a filha aceita, enfim, de uma maneira muito tranquila, ele fala, nossa, mas que alívio, você não vai dizer nada? Ela falou, o que você queria, que eu me jogasse do carro? É muito interessante. Ele falava que ele ia contar só quando a filha fizesse 15 anos. 15 anos. E que ele estava se preparando, ele vinha no grupo se preparar para isso. Aí ele veio antes da filha fazer 15 anos. Ele falou, gente, estava conversando no carro, surgiu a chance, eu não podia deixar passar. E eu joguei para ela. E ela falou, nossa, pai, é só isso que você tinha para me falar? E ele, mas é só isso que você tem para me falar? Eu falei, nada demais, nada de tão importante, nada de tão grandioso. Eu só quero que você seja feliz, ou alguma coisa assim que ela comenta com ele. E eles falam, os filhos falam que, nossa, mas não tem importância. Não tem importância. Mas tem uma coisa, Mônica, que tem que prestar atenção. Quanto antes o pai conversar com o filho, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Quanto antes da adolescência, melhor. Porque a adolescência já é por si só um período que os filhos têm a sexualidade deles para resolver, têm as crises de identidade deles. Então, é melhor que eles não estejam em crise nenhuma. É melhor que eles estejam na infância, porque eles vão entender, vão falar, tá, isso não é problema meu. Não é mesmo. Porque para um filho, o que importa é que o pai esteja presente, esteja próximo, esteja perto dele, que seja pai dele. Porque a questão, assim, pelo que eu estava lendo dos relatos, assim, tem muito receio que essa revelação influencie na escolha da sexualidade dos filhos. Mas se sexualidade pegasse, né, só de ficar perto... Não tem nada a ver isso. Parece que é isso, né? É. Isso é um temor. É um mito, na verdade. É um né? mito, é um medo, né? Então, é um medo que todo mundo se justifica nisso, mas que não é isso que interfere na sexualidade de ninguém. Qual você, pela sua experiência, né, de todo esse trabalho que você faz, do seu doutorado, você estava me falando que você vê muito sofrimento nesses homens, né? O que você sente que é a coisa mais difícil que eles enfrentam? Mônica, né, por minha experiência, o mais difícil é eles se aceitarem. Porque eles são criados como o segundo relato, como você estava comentando. Uhum. Eles são criados para serem héteros, eles são criados, às vezes, em famílias, em meios, em ambientes, em cidades, muito, muito tradicionalistas, que não admitem, às vezes, muito religioso, que não admite que haja a heterossexualidade e a homossexualidade. Uhum. Não é visto como natural, como algo esperado dentro da sexualidade humana. Então, quanto mais a cultura ou o meio, por isso que a gente batalha muito para que haja logo
os direitos, a aceitação, para que esse sofrimento que é macro reduza um pouco. E para que eles possam, a criança, o jovem e o próprio homem, quando ele se assume, possa entender que isso é também esperado que aconteça, mesmo que numa proporção menor. A gente entende que tem de 15% a 20%, talvez, de uma forma subrepresentada, a não heterossexualidade. Né? Aí numa gama de sexualidades Sim, imensa. sim. Agora, há muito preconceito ainda, não é? Então, muito preconceito, e o pior, o preconceito pior é o próprio, né? O do homossexual, que tem a homofobia internalizada. Sim. Esse é o pior. Porque eu acho que a maior dificuldade é isso que você falou, né? É não se sentir amado, né? Pela família. Né? O medo de perder o amor das pessoas queridas, isso é terrível. Sim. Né? Como eu vi aqui relatos da mãe, a mãe rejeitando, né? Dizendo que não precisava mais voltar, não precisava mais aparecer. Quer dizer, muito complicado isso. E tem, né? Tem um dos pais que fez o relato até, mas ele não colocou isso né? Ele diz que uma das imagens piores que ele tem da vida dele, quando ele era criança, que ele saía com o pai dele, ele disse que saía ali perto do Largo do Aroche para encontrar o pai com os amigos do pai, e o pai falava para o amigo dele, se um filho meu tiver que ser homossexual, eu prefiro que um caminhão passe por cima dele. Então ele lembra disso, ele tinha uns 10 anos, ele lembra disso até hoje, ele está com 50. Quer dizer, que coisa difícil, né? Que um pai prefira um filho morto a ter um filho homossexual. Mas a coisa mais importante, Mônica, e é isso que vale a pena a gente trabalhar com eles, é que ele conseguiu fazer o caminho de resgatar o amor desse pai, e o pai aceitou ele como homossexual. Mesmo que naquele momento o pai falasse isso, ou essa mãe deste outro relato que você está dizendo, a mãe que preferiu o filho morto, isso é um momento, talvez, de agressão, de raiva, de indignação, mas que tem outros momentos, às vezes os pais têm outros momentos também. Eles podem fazer o caminho da aceitação. Vera, me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho dos prognósticos, né? Dessas pessoas que entram assim no olho do furacão. E é verdade, você falou o termo que eles usam. Eles usam muito esse termo, estou no olho do furacão. Quando eles chegam, né, entrar em contato comigo, às vezes pelo telefone, às vezes pelo site, eles chegam muito angustiados, muito desesperados. Parece que não tem saída mesmo. Se eles continuarem... Teve um que chegou, eu gosto de contar essa história. Teve um que... Quem achou o grupo, quem achou o contato comigo, foi a ex-mulher dele. Hoje é ex-mulher. Então era mulher. Ela entrou em contato, telefonou, perguntou se podia levar o marido lá e levou o marido na porta do consultório, onde acontecem os encontros do grupo, né? Hoje isso já tem 2 anos, né, que ele veio. Ele veio chorando, desesperado, a mulher esperou ele lá na porta, ele participou do grupo de pais, não conseguia falar direito, ele estava se sentindo péssimo, mal, como se não tivesse mais possibilidade para ele, como muitos que entram em contato comigo falam, olha, para mim a única solução é me matar. Nossa. Eu não tenho saída mais, porque eu não posso viver mais assim. Mas assim como se sentir sexualmente atraído por homens e estar num relacionamento de casamento, às vezes duradouro demais, 20 anos, 30, às vezes 15, também não importa a quantidade de tempo. Tem filhos desse casamento, gosta do casamento da mulher que tem, sim, gosta dos filhos, vive aquela vida de heterossexual e tem que se assumir, tem que reconhecer que é homossexual. Esse é o pior momento. Porque às vezes é bissexual, né? Então, inicialmente eles sentem que pode ser que seja bissexualidade, mas eles mesmos falam, não, eu sou gay mesmo, eu sou homossexual mesmo.
não consigo mais ter relacionamento com a minha mulher, gosto dela, ela não merece isso. E essa mulher que trouxe ele hoje, ela foi no dia do lançamento do livro, ela foi lá me dar um abraço. E eu falei, puxa, finalmente eu conheço você pessoalmente, né? E eu falei até para ela, falei, olha, eu dou o seu exemplo para todo mundo, porque se todos os participantes do grupo, todos os homens que se reconhecem homossexuais tivessem uma companheira compreensiva, parceira, né? Amorosa, está sempre do lado dele, gosta dele. Ela hoje tem um outro namorado, né? Que gosta como pessoa, Gosta como ser humano, não né? é? Gosta. Porque a gente não é só parte sexual, isso que é o bonito. Então, é muito difícil para as mulheres, para as então esposas, para as ex-mulheres, é muito difícil. Elas têm direito de ficar com raiva, de ficar chocadas, mas passa, mas passa. E aí eu queria falar por que passa. Porque quando a gente constrói uma vida inteira de afeto, de carinho, de amizade, de companheirismo, isso não se joga fora, não, né? Se foi num casamento, se foi num relacionamento com filhos, ninguém joga isso fora. Isso é vida. E se hoje, né, eu sou diferente daquilo que eu era, né, ou que me reconhecia ser um tempo atrás, eu tenho que ser verdadeiro com quem eu gosto, ou com quem construiu comigo uma vida. E é isto que é estar no olho do furacão. Ter esse impasse de reconhecer que não dá para ficar casado com aquela mulher que ele até admira e gosta. Não dá para continuar mais como se fosse hétero. Isso é muito importante. E o grupo? Conta para a gente um pouquinho como é que funciona. Então, esse grupo, como eu te disse no começo, existe desde o meu doutorado, né? Está fazendo 10 anos, nós agora, em 1º de setembro, fazemos 10 anos de grupo. E a gente tem encontros mensais, 2 encontros por mês. O primeiro encontro só vem aquele que é o homem e pai e homossexual. A gente diz que é uma reunião de apoio. Eles trocam apoio mútuo, um dá ideia para o outro de como foi o percurso, o que aconteceu, ajuda a não ter medo, ajuda a perceber que tem outros homens iguais. E o segundo encontro do mês é o que a gente chama de reunião temática. Eles mesmos escolhem um tema para a gente aprofundar, ou é homofobia, ou é relacionamento homossexual, ou é trabalhar, contar para os filhos, né? E aí pode vir quem quiser. Pode vir até mulher, às vezes vem muita jornalista, estudante, pode vir quem não é homossexual, ou os companheiros dos pais, né, que não são pais. Então, na reunião aberta, que é a temática, pode vir quem se inscrever para a reunião. Olha, muito bom. Vai aparecer, está aparecendo já na nossa telinha, para quem quiser, quiser ir às reuniões. E dica final para o nosso telespectador, Vera? Eu vou falar aquilo que no livro os filhos falam para os pais. Não tenha medo de falar com teus filhos, porque se você construir um relacionamento de afeto com eles, eles vão te aceitar. Não tem medo. Tudo vai dar certo. E eu estou aqui contando para vocês que todos os homens que passaram por nosso grupo têm hoje uma vida digna, têm hoje uma vida de afeto, têm hoje uma vida gostosa. Eles mesmos falam que nem imaginam como que foi viver aquele passado. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a você, Mônica, pela oportunidade. E a todos os pais, um excelente Dia dos Pais, coberto de afeto. E até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.